Ô, Sérgio, como saber as causas emocionais das doenças, das nossas doenças? Vamos lá, né? Existe uma ciência chamada metafísica da saúde. O que vem a ser a metafísica da saúde? Antes eu quero fazer uma introdução aqui e eu já abro espaço aí para o público que já está acompanhando aí, né? Eu já estou percebendo você colocando aí, aparecendo aí na tela. O público que quiser fazer perguntas de causas emocionais da gastrite, da sinusite, da úlcera, da dor na lombar, pode colocar que eu vou pegando aqui, ó, já vim preparado aqui com a minha coleção aqui, tá? Já está aqui do meu lado e eu vou lendo aí para vocês. A gente vai fazendo o programa aqui ao vivo com a participação do público, tá? Mas você já deve ter reparado, e você aí, ouvinte que está nos acompanhando, já deve ter notado como tem farmácia, tanto aí no Rio de Janeiro, Leonardo, como nas cidades brasileiras, assim como aqui nos Estados Unidos, e em tudo quanto é lugar. Mas a quantidade de farmácias, ela acontece de uma maneira desproporcional. Eu diria no sentido de tem mais farmácia do que padaria, tem mais farmácia do que supermercado. Peraí, tem alguma coisa estranha. Era para ter mais supermercado ou mais padaria. Tem mais farmácia do que padaria. Tem mais farmácia que supermercado. Isso quando não tem a farmácia dentro do supermercado. É Peraí, verdade. tem alguma coisa estranha. E o que tem de estranho nisso? O que tem de estranho é uma cultura e um comportamento que foi sendo passado aí de gerações em gerações, que é o seguinte: eu sinto uma dor, e aí o que eu faço? Eu vou no médico, ou então eu vou no Dr. Google, né? Alguns vão no Dr. Google, já bota lá remédio para dor de cabeça, remédio para rinite e sinusite. E aí vai na farmácia e compra aquele remédio para passar a dor. Até aí tudo bem. Agora, tem um ponto que é importante, que isso não se fala. Mais de 90%, presta atenção no número que eu estou te falando, 90% das nossas doenças e das nossas enfermidades tem causa emocional. Então, peraí. O meu emocional gerou uma dor. Essa dor é consequência desse meu emocional. E eu compro um remédio para passar a dor. Então, esse remédio, ele está tratando a consequência e não a causa que está aqui em cima. Percebe? Então, o que acontece? Eu compro o remédio para passar a dor, eu tratei a consequência. Se eu não tratei a causa, daqui a uma semana, daqui a um mês, vai voltar a mesma dor. É como se eu tivesse uma infiltração aqui na minha parede, aqui atrás, e aí o problema é um vazamento lá no apartamento de cima. O que eu faço? Está aqui minha parede cheia de bolha, eu compro tinta, eu raspo a parede, eu compro lixa, faço aquilo tudo, boto a minha parede maravilhosa. Eu tratei a consequência. Eu não tratei a causa. Daqui a 3 meses, como é que a minha parede vai ficar? Já que eu não fui lá no apartamento de cima para tratar a causa. Daqui a 3 meses, a minha parede está toda cheia de bolha e de infiltração de novo. O dono lá da loja de tinta, ele vai me adorar. Ele vai falar, cara, esse cara é meu cliente VIP, é o meu cliente predileto, porque toda hora ele está comprando tinta. É isso que acontece com as farmácias. A pessoa, você vê hoje, eu me lembro uma vez que eu estava no Brasil e que uma farmácia me ofereceu, você quer fazer um plano de fidelidade? Eu falei, que plano de fidelidade, rapaz? Que plano de fidelidade? Eu vou ser fiel para minha filha, ou para minha esposa, ou para uma namorada, ou para alguém. Eu prometo ser fiel, prometo ficar doente todo mês aqui. Tá louco? Que coisa, porque se cria esse hábito. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Uma pessoa que tenha rinite ou sinusite. Não sei se você aí conhece, Leonardo, alguém ou alguém do público conhece uma pessoa que tenha um quadro de rinite ou de sinusite. Vamos lá. Existem as causas físicas.
Por exemplo, agora, né, você perguntou da temperatura aqui nos Estados Unidos. Agora, com temperatura 0 grau, 5 graus abaixo de zero, ataca, vai atacar realmente, tá? Quando aqui a gente está na primavera, também acontece, né? Muito pólen, tem muito pólen mesmo, você vê às vezes uma nuvem de pólen, você respira aquilo, ataca uma rinite. Aí no Brasil, a pessoa mora numa casa que pode ter muita poeira, pode ter pelo de gato, tudo isso vai atacar a rinite. São causas físicas, tá? Agora, geralmente, eu vou pedir até para a participação do público, se você... Já tem perguntas aqui, já. Já estou vendo, mas eu já vou falar o seguinte, se você aí que está assistindo esse vídeo conhece alguém que tenha rinite, me diga se ele tem alguma dessas características que eu vou falar agora. Geralmente, quem tem rinite e sinusite, tirando a parte física, tá? Na parte emocional, são pessoas que não se permitem errar, são pessoas que cobram de si mesmas um comportamento exemplar, são pessoas que podem estar vivendo um momento em que ela está muito aborrecida com alguém bem próximo do convívio, seja dentro de casa, seja no trabalho. Sabe quando está meio engasgado, ainda não digeri, ainda não engoli aquilo, ainda estou meio aborrecido? Geralmente, eu peço para o público colocar isso. Se vocês conhecem alguém assim, com rinite, sinusite, que tem essa característica, coloca aí. Mas, geralmente, eu estou falando aqui 3 características da pessoa que apresenta quadro de rinite e sinusite. Então, o que acontece? Se ela não trabalhar isso em terapia, seja com o seu psicólogo, com o teu terapeuta, olha aí, ó, ela colocando aí, né? Exatamente assim mesmo, né? É engraçado, né? Qual é o nome dela? Denise Ferreira. Denise Ferreira. É engraçado, né, Denise? Porque, repara, eu nem conheço você, eu nem conheço a pessoa. Mas você me falando a doença, eu já estou dizendo como é que você é. Olha que interessante isso. Olha que autoconhecimento que a gente vai adquirindo. Então, se eu não me trabalhar emocionalmente, seja com o psicólogo, seja com a nossa equipe, ou seja com quem você quiser, não trabalhar isso emocionalmente, você vai ficar pingando gotinha no nariz a vida toda. Porque você, na hora de pingar a gotinha no nariz, você está tratando a consequência, mas você não está tratando a causa. Eu quero deixar bem claro e abrir um parênteses aqui, tá? Bota aí depois numa letra garrafal em caixa alta, que a terapia, que a metafísica da saúde, em nenhum momento vai substituir o médico ou o tratamento convencional. Fique bem claro, né? Você está indo no médico, está fazendo tratamento, continue, porque você está fazendo o tratamento para cuidar da consequência. Isso não pode ser largado. Você vai continuar tratando a consequência, mas você vai aprender a tratar a causa, que isso é o que você provavelmente nunca fez antes. E aí, ó, já apresenta um quadro bem melhor. Eu vou te contar sobre mim. Eu tinha, antigamente, um quadro de gastrite. Rapaz, era um negócio violento, tá? Tinha causa física. Qual era a causa física? Eu tenho 53 anos, mas eu dos 16 aos 40 não existia água para mim, só existia aquele refrigerante, eu não vou falar o nome, aquele refrigerante mais conhecido aí, tá? Eu tomava aquilo direto, de manhã, de tarde, de noite, era só aquele refrigerante. E aquilo, você já viu jogando esse refrigerante no mármore, por exemplo, o que ele faz? Imagine o estrago que ele faz na nossa parede intestinal. É uma coisa muito séria, tá? E isso foi me gerando um quadro de gastrite. Ok. Eu chego e paro com o refrigerante. Já são 14 anos que eu não tomo uma gota de refrigerante. Mas ainda assim, a gastrite dava sinal de vida. E quando ela dava sinal de vida comigo, ô Leonardo, eu ficava 4, 5, às vezes 6 dias, falando no popular, com os 4 pneus arriados. Eu ficava de cama, eu virava um vegetal, né, que era aquela dor, era aquele desconforto e era tudo mais. Tomando lá os remédios, hidróxido de alumínio e tudo mais. E aí foi esse momento, então já tem mais de 10 anos, né, que eu comecei a descobrir a metafísica da saúde e trabalhar com ela. Gastrite, vamos lá então. Gastrite geralmente acontece com pessoas que têm estresse, anota aí, ó, estresse, ansiedade
a pessoa muito workaholic é uma expressão que tem aqui nos Estados Unidos, que trabalha muito, que trabalha. Se deixar, ela fica trabalhando o tempo todo. Ainda mais quando tem a pessoa em home office, que aí ela trabalha sem parar. Workaholic. E pessoas também que têm muito projeto, muita ideia, muito planejamento, muita coisa. E eu tinha as 4 características. É engraçado que a pessoa fala assim, né? Você quer ver um negócio? Você já deve ter ouvido essa expressão, e os nossos ouvintes também. Ah, fulano, é que o médico falou que eu tenho uma gastrite nervosa. Eu costumo, nas minhas palestras, eu dou muita palestra aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também. Quando eu estou dando palestra, eu falo assim, gastrite nervosa. Então, você tem uma gastrite nervosa. Você consegue imaginar uma gastrite dentro de você e a gastrite está bem nervosa. Ah, a gastrite está nervosa. Não é a gastrite que está nervosa, é você que está nervosa. É a pessoa que está nervosa. Não é a gastrite. Então, quando você sente uma dor, quando você sente a rinite, quando você sente a dor de cabeça, quando você sente qualquer dor, e aí eu quero que o público, olha aí ela falando da gastrite e do refluxo, né? Olha aí que interessante. Então, o que acontece? Eu vou pedir para vocês irem postando aqui, o Leonardo vai lendo aí para mim. Se quiser, eu posso ir fazendo as perguntas aqui, que tem um monte. Sim, mas pode terminar a gastrite. Deixa eu só completar esse raciocínio, que é esse o recado que eu quero que você passe a pensar. Na hora que você tiver uma dor, ao invés de você ficar pensando somente na dor, guarde muito a seguinte frase. A frase é: o que é que o meu corpo está querendo falar para mim? O nosso corpo conversa com a gente. E eu vou provar para você. Quando você sente sono, é o teu corpo falando assim: ô Sérgio, vai descansar, vai que você já está meio... Quando você sente fome, é o teu corpo falando assim: manda alimento para cá, tá? O negócio aqui está meio vazio, tá? Manda aqui. Quando você sente vontade de ir ao banheiro, seja para fazer o número 1 ou o número 2, é o teu corpo falando: tá muito cheio aqui, tá? Bota para fora aí, né? É o teu corpo falando com você. Então, por exemplo, nessa situação da gastrite, quando bate aquela queimação, é você fazer a seguinte leitura: o que o teu corpo está falando? No caso da gastrite, eu tive que entender que é o meu corpo falando assim: ô Sérgio, ou você está muito estressado, ou está muito ansioso, ou está trabalhando demais, ou está com muita coisa na tua cabeça. Segura a onda. Segura a onda um pouco. E aí, então, o que eu passei a fazer? Bateu aquela queimação, eu interrompo o meu dia para eu fazer uma meditação, ou no final do dia, às vezes a gente está trabalhando, não pode interromper, ok, mas no final do dia eu vou fazer uma caminhada, eu criei o hábito da caminhada, né? Eu faço caminhada até a noite aqui, até com essa temperatura baixa eu faço, de fazer uma caminhada, de relaxar, de meditar, de me distrair, porque é o meu corpo me dando esse recado. Ou você está ansioso, ou está estressado, ou está workaholic, ou está com muito projeto. A partir daí, Leonardo, as crises de gastrite que duravam 4 dias, 5 dias, 6 dias, hoje em dia duram no máximo 2 horas. 1 hora, 2 horas no máximo. Que bom. E olha, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado em falar isso. Mas eu nem cheguei a fazer uma endoscopia. Eu sequer fiz uma endoscopia. Pela metafísica da saúde. De enxergar a causa emocional daquela doença, daquela enfermidade. Percebe? Sentiu a dor. Você vai pensar, vai procurar o remédio sim, mas você vai pensar: o que é que o meu corpo está falando comigo? Lá no meu canalzinho do YouTube, toda quinta-feira, hoje inclusive, né, eu coloco uma playlist, é dia de eu falar de metafísica da saúde. Tem uma playlist enorme lá, deve ter mais de 100 doenças, que eu já falo as causas emocionais. A pessoa pode ir lá e procurar. youtube.com/Sérgio W. Soares, depois o Leonardo bota aí na tela. Tá? Mas vamos lá, então, as perguntas do povo. Eu vou botar o YouTube, agora deixa eu ver para a pergunta aqui. Boa noite, Rafa, boa noite todo mundo aí. A Cissa botou: sinto muita dor de cabeça e tomo sempre analgésico.
mas eu percebi que eu sempre fico tensa, principalmente no trabalho. Hoje em dia é muito fácil se medicar. Sim, é verdade. Eu Vamos lá, vou... eu vou pegar aqui de dor de cabeça, tá? E aí eu estou olhando aqui na minha coleção, com a minha lupa aqui, a minha lupa é inseparável aqui, tá? Então vamos lá, dor de cabeça. Lá no meu canal é um capítulo muito extenso, porque você pode falar de dor de cabeça, você pode falar de enxaqueca, você pode falar de cefaleia, tá? Que são as variações aí da dor de cabeça, ok? Então, lá no meu canal depois você pode ver com mais tranquilidade. Depois também eu posso dar meu WhatsApp para vocês, tá? Quem quiser mandar zap, me adicionar, fique à vontade. Eu sempre respondo as mensagens que o público envia, tá ok? Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, 100% das mensagens. Agora, a dor de cabeça, olha só, até que ponto vem? Extrema assiduidade. Você está com muito compromisso para você cumprir. Até que ponto tem preocupações excessivas? É aquela pessoa que ela já fica preocupada, ela fica naturalmente preocupada, entende? Às vezes são pessoas que, por exemplo, outro dia eu estava atendendo um paciente que aí eu falei assim, né? Ah, legal, né? Já estamos aqui em novembro, né? O ano já está acabando. E aí ele falou, não é horrível? Eu falei, mas horrível o quê? Não, que o ano já está acabando, falta menos de 2 meses para acabar o ano. Olha a preocupação. Ele nem sabe por quê. Mas só dele falar que já faltam 2 meses para acabar o ano, ele já ficou com esse comportamento. Olha a preocupação. Ele não quer ficar em 2022. Exatamente, né? Por outro lado, se você entra em 2023, aí ele fala, meu Deus, e agora que entrou em 2023? Como é que vai ser? Aquela pessoa que gratuitamente ela já se preocupa. Ela tem uma dificuldade com relação a isso. Tá? Então, preocupação excessiva. Pensamentos possessivos e congestão nasal. Congestão mental. Ela fica com tanto pensamento, com tanta ideia, com tanta coisa que ela vai resolver, que ela entra em colapso. Eu quero te falar uma outra questão aqui, que talvez o público ainda não tenha se ligado com relação a isso, e aí a gente está falando um pouquinho mais de autoconhecimento, tá? Sobre que comportamentos que a gente tem que vem muito da nossa cultura, da criação dos nossos pais, ou às vezes até das religiões, entende? Eu vou dar um exemplo. Quando você chega para um... Eu estou aqui nos Estados Unidos e eu estou querendo montar um negócio, eu estou querendo dar início a um projeto, a uma ideia, tá? E aí, se eu... É claro que a gente não vai colocar que é todo mundo, mas na maioria das vezes, quando eu convido um brasileiro para esse projeto, para um projeto novo, uma ideia, tem gente que topa, mas a maioria, quando você lança uma ideia, Leonardo, sei não. Não sei se vai dar certo, não sei, tô meio assim. Não tô gostando dessa ideia, não. Tô com medo disso dar errado. Não, acho que eu não vou, não. Geralmente ele tem uma tendência de ter medo. O público aí pode perguntar, pode comentar se não acontece isso com a maioria das pessoas, quando você lança uma ideia ou alguma coisa, né? Aqui nos Estados Unidos, quando você chega para a pessoa, vamos fazer um negócio? Geralmente ele fala, vamos embora. Já é agora. É interessante isso. E aí, mas por que acontece isso? Acontece pelo seguinte, a cultura do Brasil, ela é uma cultura que desde cedo ensina o brasileiro a ser medroso. Já começa nas canções de niná. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Aí você é apresentado a palavra medo. Sérgio, você está exagerando? Você tem mais alguma? Tá bom, vamos lá. Nana neném, que a Cuca vem pegar. Mas o que a Cuca não interessa, vai pegar. Mas quem é que vai me proteger? Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Estou lascado. É o velho do saco, é a loura do banheiro, e tanta... Ele cresce sem perceber, ele se torna um adulto medroso. Já aqui, eu fiquei encantado com uma música da Disney, que toca desde os anos 60,
e que as crianças aqui ouvem desde de pequenininho, que a música ela é assim, eu vou cantar um pedaço aqui e vou traduzindo. There's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. Existe um grande, um lindo e um maravilhoso amanhã brilhando ao final de cada dia. There's a great big beautiful tomorrow and tomorrow is just a dream away. Existe um grande, um lindo e maravilhoso amanhã e amanhã, ó, é só uma noite de sono. Man has a dream and that's the start. O homem tem um sonho e isso é o início. He follows his dream with mind and heart. Ele busca o seu sonho com a sua mente e com o seu coração. And when it becomes a reality. E quando ele se torna uma realidade. Essa é a parte que eu mais gosto, Leonardo. Sabe por quê? Ele fala when, ele não fala if. When é quando. If é se. Se virar realidade, né? Não tem se. É when. Vai virar realidade. It's a dream come true for you and me. É a realização de um sonho para você e para mim. Aí você começa a perceber essas diferenças. Em terapia, a gente vai trabalhando isso porque são ideias que às vezes são colocadas em nós pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pela titia, pela cultura do Brasil. E você as crenças limitantes, né? As crenças limitantes. Você quer ver um exemplo? O sentimento de culpa. Eu posso fazer um desafio com o público que está assistindo? Vamos lá, tem mais pergunta aqui, mas vai lá. Eu quero que vocês coloquem aí se alguém já falou essa frase que eu vou dizer aqui para vocês, para gerar culpa. Ou se bobear, se não é você que fala para os teus filhos, tá? Que é o seguinte, você está com 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, você está comendo, você está almoçando ali. E aí, você não aguentou comer tudo, você vai jogar 2 colheres de arroz aí no lixo, que você não aguentou. E aí, a pessoa vira para você e fala assim, né? Vamos supor no caso do Leonardo, aí a pessoa vira e fala assim, Leonardo, tanta gente morrendo de fome no mundo e você vai jogar essa comida fora, né? Peraí, deixa eu entender. Quer dizer, então, que se o Leonardo comer essas 2 colheres de arroz, ele vai resolver o problema da fome no mundo? É isso? Gente, eu não estou querendo dizer que a gente vai dar apoio para a criança jogar comida fora. Se você já ouviu desperdício. Isso aí, coloca aí. Mas você pode ter uma outra abordagem. Poxa, Leonardo, olha, isso aqui custa um dinheiro, custa uma grana, é um desperdício, não é legal. Da próxima vez, bota menos comida no teu prato. E se você quiser mais, aí você completa. Mas é colocado de uma maneira que faz a pessoa ter o sentimento de culpa. Então, engajamento aí, coloca isso. Vocês já ouviram essa frase, se já disseram isso para você, ou se é você que diz essa frase para alguém. Falei muito, né? Vamos para as perguntas, vamos lá. Não, eu estou achando graça porque ontem eu joguei 2 colheres de arroz fora. É porque estava muito ruim, eu pedi uma comida e veio muito ruim. Olha aí, né? O Rafa falou, qual a causa emocional daquele vírus que ficou 2 anos aí, que ainda está voltando agora? Sim. Olha, da Covid especificamente falando, tá? O que eu posso te dizer é da parte de tratamento. Vem muito a questão do medo, vem muito a questão da insegurança, vem muito a questão das incertezas, tá ok? Então, quando vem isso, e isso é abordado de uma forma, lá no meu canal eu gravei 2 vídeos falando sobre isso, e quando isso é colocado de uma forma muito intensa, isso vai gerando em você um sentimento de medo, um sentimento de insegurança, um sentimento, como é que eu falo, de impotência, de que você não é capaz de ficar bom. E existe um filme, aí no Brasil ele se chama A Origem, aqui nos Estados Unidos se chama Inception. É um filme antigo, deve ter uns 10 ou 15 anos, com um ator... Leonardo DiCaprio. E é interessante esse filme tem que assistir umas 2 ou 3 vezes para entender ele mesmo, né? Mas tem uma pergunta que fazem para ele no início do filme, que ele fala assim, qual é o mal mais difícil de se erradicar no ser humano? É um vírus? É um câncer? É uma bactéria? E ele fala assim, nenhum desses. É uma ideia. Você coloca aquela ideia, ela fica na tua cabeça,
de tal ponto a tal ponto que você se torna daqui a pouco escravo daquela ideia. Sérgio, mas tem a causa, tem lá o vírus, tem lá a bactéria, tem lá tudo isso do coronavírus. Isso está mostrado cientificamente. Agora, tem alguns estudos que foram feitos, inclusive aqui nos Estados Unidos, que eles estavam aqui, pelo menos quando veio a pandemia, eu já estava morando aqui, que o pessoal ficou de queixo caído, porque era todo mundo passando álcool gel, todo mundo, né, aquele cuidado todo. E o que eles foram observar foi assim, bom, os moradores de rua vão ser exterminados, né? Esse povo vai morrer todo mundo, né? E 3% dos moradores de rua contraíram Covid. Como é que pode isso? Então, quando é que eu incorporo, sabe? E aí, lá antes de vir para o Brasil, perguntaram sobre essa doença, o que a gente tem que fazer, esse vírus que está vindo para cá. E a mensagem que veio foi: não fique triste, não desça a sua frequência, sempre sorrindo, alegre, feliz, fazendo o que tem que fazer, coragem, porque se ficar triste, se descer a frequência, isso vem com frequência. E engraçado que vem muito comida, né? E eu não peguei lá, mas assim, meses depois aconteceu alguma coisa na minha vida muito triste, sabe? Eu fiquei muito para baixo, aí pum, na hora eu peguei. Quando fiquei triste, aí foi a pior fase, assim, porque eu já peguei 3 vezes. A primeira foi a pior. Mas é justamente isso, quando a gente desce a frequência, né, parece que a imunidade vai junto. Existe uma ciência chamada... Deixa eu só complementar sobre isso, do vírus. Existe uma ciência chamada psiconeuroimunologia. O que eles estudam? Quando tem uma doença, elas vibram num padrão mesmo de hertz, é medido em hertz, tá? Então, o que acontece? Se aquela frequência está num padrão, por exemplo, se não me engano, era 23 hertz, não me lembro agora, eu estou sem o livro disso, tá? Mas vamos supor que fosse 23 hertz. Então, o vírus está nessa frequência. Se eu estiver com o meu padrão emocional num padrão acima de 23 hertz, o que acontece? Aquele vírus ele não consegue se manifestar. Ele está na pessoa. Ele está na pessoa. Mas aí é o caso do assintomático. Vocês não viram várias pessoas que tinham o vírus, mas não manifestava nada. Assintomático, como foram os moradores de rua. E o que faz eu ficar numa frequência acima ou abaixo desses 23 Hz? O 23 Hz é uma frequência baixa. É quando eu sinto medo, é quando eu sinto insegurança, é quando eu sinto preocupação, é quando eu entro em pânico, em desespero. Então, quanto mais as pessoas assistiam aos noticiários, mais elas baixavam o seu padrão em Hertz. Ficavam mais acessíveis à doença. Agora, quando eu trabalho alegria, esperança, fé, garra, vontade, paz, eu elevo esse meu padrão. Então, mesmo que aquele vírus chegue na pessoa, porque se eu estou num ambiente com 10 pessoas com Covid, o vírus vai entrar em mim. Isso é uma coisa lógica, uma coisa biológica, natural, né? Ok, mas eu estou num padrão vibratório aqui. Ele vai estar ali, mas ele vai estar assintomático. Agora, se eu me permitir ficar com medo, com cair, né? Quando você me fala do Covid estar voltando, até que ponto pode ser no nosso Brasil aí, pelo resultado das eleições, pelas pessoas que estão aborrecidas, independente de quem é de um lado ou de outro, tá? Mas está um período de uma insatisfação geral. Existe aquela expressão, não se pode agradar gregos e troianos, mas parece que estão desagradando tanto os gregos como os troianos, né? E aí, fica naquela sequência, né? Naquela frequência, ok? Vamos lá, vamos para outra, então. Eu só falar aqui que eu quero dizer que a gente sempre fica com o alto astral e tudo, mas sempre, gente, mantendo máscara, álcool em gel, tudo que é recomendado, tá? Com certeza. E se cuidar, mesmo com a frequência lá no alto. Aqui o José Sandro falou, boa noite. Quais são os tratamentos indicados para doenças causadas por transtornos emocionais? Olha, o transtorno emocional, José,
eu teria que saber primeiro qual é a doença, tá? Porque, como eu te falei, todas elas têm alguma causa emocional. Todas têm alguma causa emocional. Não existe doença, existe doentes. Eu estou doente emocionalmente e aquele meu emocional, ele vai gerar uma manifestação de uma doença, de uma enfermidade, de alguma dor. Você vai lembrar na hora que você estiver sentindo alguma dor, o quê? O que é que meu corpo está falando para mim? Procure, bota aí no Google, metafísica da saúde, dor de cabeça, metafísica da saúde, gastrite, sinusite e por aí vai. Entende? Então, é o quê? É você, dentro da tua reforma íntima, você trabalhar. Peraí, até que ponto será que, no caso da gastrite que eu falei, né? Até que ponto será que eu estou me deixando estressar? Até que ponto eu estou me deixando ficar muito ansioso? Até que ponto será que eu preciso dar um tempo para mim mesmo? Isso é uma coisa. Lembra que eu falei da culpa, que é colocado lá desde criança? E aí, às vezes, a pessoa está trabalhando, não para, não para, não para, não para, não para. O corpo, ele sente, ele precisa de um descanso. A máquina precisa descansar, a máquina humana precisa descansar. Ela vai descansar, eu posso garantir. Ela vai descansar. Isso não é uma escolha. Se você está sobrecarregado, o teu corpo vai sentir a sobrecarga, ele vai descansar. Isso não é opcional, é obrigatório. O que é opcional é que você vai escolher como que vai descansar. Se é eu fazendo um relaxamento, eu me distraindo um pouquinho, ou se vai ser com uma doença que vai fazer você ficar numa cama e aí tu vai descansar, percebe? Então, você vai trabalhar essa identificação. Ok? Espero ter conseguido responder. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho terapia toda semana e essa semana eu fui mexer em coisas assim bem lá no fundo e atacou meu estômago na hora. Uhum. E aí eu tô esses dias aí com o estômago de vez em quando dá um treque-treque, aí eu sei que faz parte dessa questão emocional. A Denise perguntou, e quanto a mioma? Deixa eu ver se eu acho aqui na coleção. Boa noite, pessoal que está entrando aí, Karina, Nélida, Gisele, pessoal que ainda não falei, José. Volume 2, 133. Peraí, deixa eu olhar aqui. Obrigado, Luiz Dado, por super stick. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Enquanto ele procura aqui. Vamos lá. No caso aqui, ele fala de miomas no útero, por exemplo, tá? Miomas e fibromas. Para quem quiser estudar, essa coleção aqui, ó, Metafísica da Saúde, do Val Capelli e do Gasparetto, eu recomendo muito. Tem outros autores, como o Luiz Hay, só que esse aqui está em inglês, tá? Que também fala sobre isso. Tem outros autores, como Cristina Cairo, tem vários aí que falam sobre isso, tá? Falam muito sobre isso, tá ok? Então, aqui, problemas no útero. Deixar moldar-se pelo externo. Não preservar sua natureza íntima. Então, o que acontece? É aquela pessoa que... Como é que eu posso dizer assim? Ela sai das suas características, tá? Assumindo posturas de vida que não correspondem à sua maneira de ser. Então, às vezes, para eu agradar alguém, vamos supor que, no caso, como eu estou falando aqui, desse mioma na parte do útero, né, com a mulher, então, até que ponto será que, de repente, é a mulher que conheceu um rapaz? E aí, esse rapaz fala assim, olha, eu adoro subir montanha, eu adoro fazer hiking, subir o morro, aquela coisa. E ela, a característica que ela tem é de ficar em casa, vendo televisão, deitadinha no edredom, quietinha. Mas ela não quer, né? Poxa, o cara é bonitão, o cara é simpático, o cara é bacana. Fala, nossa, você gosta de subir montanha? Ah, eu vou subir montanha com você também. E aí, ó, ela começa a fazer algo que foge da característica que ela tem.
E aí ela começa a trabalhar uma ideia, ela está ali com aquela pessoa, e aquele rapaz está adorando ela, né? Nossa, encontrei minha alma gêmea. Ela sobe montanha comigo, faz tudo aquilo que eu curto. Mas ela está fazendo, mas ela está se autoagredindo. E isso pode chegar a um ponto que gera esse mioma. Veja, eu não estou querendo dizer que a gente não vai ceder. É claro que em todo relacionamento, você quer subir a montanha hoje? Eu vou subir a montanha, mas vamos fazer uma coisa. Na semana que vem, se eu gosto de ficar deitado no edredom ali vendo televisão, vamos ficar vendo ali. Ou então, se ele falar, não, eu não quero, tá bom, então eu vou ficar vendo a minha televisão ali. Por quê? É o nosso reabastecimento. É o nosso reabastecimento emocional. Cada um tem o seu. Eu aqui falei, comigo é a caminhada, eu gosto muito de caminhar. Outros gostam de dançar, outros gostam de cantar, outros gostam de ficar vendo televisão, outros gostam de videogame, outros gostam de subir montanha. Mas é você trabalhar questões sem você agredir as tuas características. Você pode sair das tuas características, sim, mas até um certo limite. Quando você está se vendo que toda semana ou toda hora tu está fazendo aquilo que sai da tua característica, você vai estar propensa a ter esses miomas, tá ok? Não sei se bate aí com a tua questão emocional. Se você puder, coloca aí no comentário. Tem mais alguma aí? Tem mais aqui. Aí a Cisa Patrícia falou, sou muito preocupada mesmo. Inclusive a preocupação me causa muita ansiedade. Já tive até que tomar ansiolítico. Olha aí, né? O medo trava a gente. Uhum. Aí foi o Luiz ajudando aqui. Sim. A Rafa, a alegria sempre é o melhor remédio. Vamos rir mais. Sim. Mais. Guerra de Óleo Sidney. Somente no Brasil, 20% de toda a comida que colocamos no prato acaba indo para o lixo, o que dá, em média, 39 mil toneladas por dia. Isso alimentaria 19 milhões. Isso tem que ser consciente, como o Sérgio falou. Tem que ter uma consciência. Come pouquinho e depois bota mais. Leila Nunes, oi, pessoal. A Denise gostou, falou muito obrigado sobre a questão do mioma. Eu tenho um problema que eu só descobri. Esse problema quando eu comecei a servir para a espiritualidade, que é prisão de ventre. Sim. E a cara era horrível, era muito ruim. E aí, depois que eu comecei a servir, aquela troca de energia, nunca mais tive isso. Nunca mais tive problema com isso. Vamos ver aqui, prisão de ventre. Vamos ver aqui. Vamos ver, pessoal. Vamos lá. Ó, achou? A pessoa ser muito meticulosa. Às vezes ela se atrapalhar com detalhes. Às vezes ela está contendo a espontaneidade dela. Olha a tua parte espiritual aí que você estava contendo. Que talvez você estivesse contendo. Quem eu sou, né? Ser, exatamente. Né? Entendeu? Então, ser o que o outro quer, né? Que geram a prisão de ventre, ok? Tem uma questão, quando alguém colocou ali do medo, né? Talvez a questão não seja o medo, ela seja a ideia. Muitas vezes a gente fica... o medo trava a gente. Na verdade, são as ideias que são colocadas em nós. Tem uma história que eu acho muito legal, que conta assim, sobre um rabino. E esse cara, ele era um rabino muito bacana, muito legal, mas ele tinha uma característica que a barba dele era muito grande, era desproporcional. O rabino geralmente tem a barba grande, mas esse tinha a barba enorme. E ele conversava com as pessoas e falava e ajudava, né? E até que um sujeito vira para ele e fala assim, rabino, você pode me tirar uma dúvida? É uma coisa meio boba, mas que eu queria saber. Aí o rabino fala assim, pois não, meu amigo, pode me dizer, você tem essa barba aí já há tantos anos, né? Mas eu fiquei curioso, quando você vai dormir, você deixa a barba por baixo da coberta ou por fora da coberta? E aí o rabino falou assim, sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Mas tá bom, né? Quando chega no dia seguinte e ele encontra o rabino tá com o olho desse tamanho, com o olho inchado, não conseguiu dormir. Aí o rabino, seu miserável! Aí ele fala, mas o que eu não consegui dormir por causa de você? Eu falo, mas como assim? Eu deitei, eu fiquei pensando se eu botava a barba por cima da coberta ou por baixo da coberta. Não sabia o que eu fazia. Olha que interessante, né? Porque isso tem um fundo de verdade da ideia que nos é colocada. E às vezes a gente começa a acreditar naquela ideia, quando a gente precisa trabalhar processos de reforma íntima. É isso.
É eu pegar determinadas questões e determinados valores, quando foi colocada ali aquela estatística da quantidade de milhões de alimentos lá, bacana, mas será que eu vou assumir a culpa disso tudo? Peraí, eu vou ter talvez um lado consciencial, mas tem pessoas que a culpa é trabalhada de uma maneira que só falta a pessoa pegar um chicote e fazer assim, pá, 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 pá. Peraí, isso vai fazer mal para aquela pessoa, entende? Então, tudo isso é muito importante. Eu vou, se você me permite, Leonardo, eu vou trabalhar uma outra questão aqui, que até lá no nosso curso que forma os terapeutas, depois se você puder colocar aí, né, sosterapia.com, tá? Tá aqui na descrição, mas eu vou botar aqui no chat. Beleza. Uma das matérias que a gente trabalha no curso é sobre a lei da atração. Você aí já deve ter ouvido falar da lei da atração através daquele filme O Segredo, né? Um filme que foi muito conhecido aí, vocês podem depois pesquisar. Só que quando a gente trabalha de uma maneira terapêutica, de uma maneira de reforma íntima, a gente começa a entender a lei da atração não de uma forma mística. Ah, eu tenho uma pedrinha, aquela pedrinha me ajuda a isso, aqui tá bacana, é legal, funciona assim. Mas a gente vai entender de uma maneira técnica, de uma maneira psicológica, de uma maneira mental. Tudo aquilo que está acontecendo conosco, inclusive se você está assistindo esse vídeo agora, é pela lei da atração. Foi pela lei da atração. Algo fez com que você se conectasse e estivesse assistindo esse vídeo agora, tá? Então, o que acontece? A lei da atração nada mais é do que a ativação da minha mente subconsciente. Até agora eu não falei nada. A gente tem nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente. E a gente acha que o consciente é que resolve tudo. Isso não é verdade. O consciente, ele responde apenas por 5% de todos os nossos pensamentos. 5%. 95% é subconsciente e inconsciente. Agora, o que acontece? O consciente envia uma ordem, envia um comando, e quem trabalha é o subconsciente. Então, o que tem a ver isso com lei da atração? Que de repente começa a aparecer na tua vida determinadas questões. A gente está trabalhando 24 horas por dia a lei da atração sem perceber. Vou dar um exemplo para você. Você tem carro, Leonardo? Não. Não tem carro, mas já teve carro? E pouco tempo, lá atrás. Lá atrás, né? Tá, eu vou falar do público, então, que a maioria talvez tenha. Provavelmente, você já deve ter notado que na hora que você compra um carro de uma determinada marca, de um determinado modelo, e você coloca no comentário aí se isso acontece com você, tá? Comprou um carro de uma determinada marca, um determinado modelo, tu vai dirigir aquele carro, tu começa a ver na rua carro igual ao teu. Tu nunca tinha reparado carro igual ao teu, daquela marca, daquele modelo. Bastou tu comprar aquele carro, tu começa a brotar carro igual ao teu. Você, sem perceber, você comprou aquele carro e você ativou o teu subconsciente para prestar atenção em carros iguais ao teu na hora que você está dirigindo. Não acontece isso? Já aconteceu contigo? Acontece, eu vi um carro uma vez que é o Corolla Cross. Olha aí. Achei lindo. Só vejo Corolla Cross na rua. Você ativou o teu subconsciente para prestar atenção nisso. Uma mulher, quando está grávida, você aí que é mãe, que está assistindo esse vídeo, na época que você estava grávida, você andava na rua, você via um monte de mulher grávida, brotava mulher grávida no meio da rua. Você nunca viu tanta mulher grávida como na época que você estava grávida. Será que todo mundo resolveu engravidar em homenagem a você que estava grávida? Não. Você ativou o teu subconsciente para prestar atenção em outras mulheres grávidas. Então, peraí, quando a gente entende isso é uma coisa que a gente fala lá no curso e na nossa terapia também, isso se torna algo transformador. Sabe por quê? Peraí, se isso acontece sem eu perceber, imagina eu sabendo como é que funciona. Poxa, eu vou mandar os comandos certos aqui para a coisa funcionar. E aí existem algumas técnicas para isso. Por exemplo, muitas vezes a pessoa reclama da lei da atração. É comum em terapia, eu falo assim, né? Tudo bom com você? Tudo legal? Mas o que você busca? O que você quer? Quais são os teus objetivos? E aí a pessoa fala, Sérgio, olha,
Meus objetivos são o seguinte: eu não quero ficar doente, eu não quero ficar desempregado, eu não quero ficar sozinho. Aí eu falo, olha, você me desculpa, mas provavelmente você vai ficar doente, você vai ficar desempregado, você vai ficar sozinho. Mas como assim? É o que eu não quero. Só que o nosso cérebro não entende a palavra não. E eu vou provar para você. Olha só, Leonardo e o público aqui, prestem bem atenção. Presta muita atenção. Eu quero que você não pense, olha aí, não pense num elefante cor-de-rosa, não pense no elefante cor-de-rosa vestindo um biquíni azul. Não pense no elefante cor-de-rosa vestindo um biquíni azul, pulando de paraquedas. Você tá rindo, né? Você tá rindo. Eu falei para tu não pensar. Você pegou um elefante, pintou de rosa, nem sei como é que você pintou de rosa. Você botou um biquíni azul nesse elefante e empurrou a criatura no avião lá de paraquedas. Olha que interessante isso. Você, sem perceber, o cérebro não entende. Ele tá rindo, né? As pessoas também, ele pintou o elefante de rosa, né? Então, o que a gente precisa trabalhar? Qual é o exercício? É eu trabalhar de eu me focar no que eu quero e não no que eu não quero, porque o cérebro não entende o não. Você já enviou um comando, quando você fala, não quero ficar doente, não quero ficar desempregado, não quero ficar sozinho, você mandou um comando com as seguintes ordens: doença, desemprego e solidão. Então, ao invés de eu falar, não quero ficar doente, peraí, eu quero ficar saudável. É igual o GPS do teu carro. Quando você liga o GPS do teu carro, ele pergunta para você assim, para onde você quer ir? E aí você coloca, eu não quero ir para a praia. O que teu GPS vai fazer? Ele vai continuar parado. Eu não quero ir para a montanha. O que teu GPS vai fazer? Ele vai continuar parado, fazendo a mesma pergunta. Para onde você quer ir? Entende? O não, ele não vai funcionar. Eu tenho que ter essa definição. Eu não quero ficar doente. Eu quero estar saudável. Eu não quero ficar desempregado. Eu quero ter um trabalho ou uma fonte de renda. Eu não quero ficar sozinho. Eu quero ter uma companhia. Deu para perceber aí? Tem uma história, um caso, e eu conto essa história porque essa minha paciente, ela me autorizou a contar a história dela sem mencionar o nome. Né? A terapia tem todo um lado ético, tá ok? Ela me autorizou, poxa, pode contar a minha história, só não conta o meu nome. Então, eu atendo ainda, a uma top model, ela é top model internacional. É a Gisele Bündchen? Não é a Gisele Bündchen, é outra, que a pessoa pensa logo em Gisele Bündchen, não é a Gisele Bündchen, tá? Então, essa top model, quando ela começou a fazer terapia comigo, ela veio de um casamento abusivo, ela desfilava nas passarelas aí do mundo todo, e um casamento abusivo, a pessoa botando ela para baixo, desanimando ela e tudo mais, né? E ela perdeu a confiança, perdeu a autoestima. E você, para desfilar naquele mundo da moda, você tem que estar bem confiante, né? Nariz empinado, peito para cima ali, né? Como é que vai dizer? Você já viu alguém desfilar assim? Não, perdeu todos os contratos dela. E na primeira sessão, ela fala assim, que não sei, que viver nos Estados Unidos é complicado, que viver esse casamento é complicado, que ter que desfilar é complicado, e que não sei o que lá é complicado, e complicado. Com 40 minutos de terapia, Leonardo, eu interrompi, falei assim, peraí, para tudo. Você, com 40 minutos de terapia, você já falou 12 vezes a frase, é complicado. Então, qual é o comando que você está enviando para o teu subconsciente prestar atenção? Em complicações. Mais e mais complicações vão continuar acontecendo na tua vida. Você precisa trabalhar uma mudança nisso. Sérgio, mas é complicado. Eu falei, para a 13ª vez que tu falou agora. Falei, pronto. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Você não consegue parar de falar é complicado? Tá bom. Eu quero que você crie um mantra para você. O que é um mantra? É uma afirmação, é uma frase que vai te dar uma confiança. No início, você até parece uma guerrinha, você nem acredita tanto, mas a repetição vai te ajudar. E aí eu comecei a falar para ela, vamos fazer assim, ó. Sempre que você falar é complicado, você fala assim, é complicado, mas eu dou conta. Eu não sei que nada é complicado, mas eu dou conta. E outra coisa é complicado, mas eu dou conta. Começa a trabalhar essa repetição. Quando você fala a frase, mas eu dou conta, qual é o comando que eu estou enviando para o meu subconsciente? Encontrar soluções. Quem me conhece mais no particular, tem uma frase, sempre que eu me vejo numa dificuldade,
Eu costumo falar assim, o mundo gira e o Sérgio se vira. E eu me viro mesmo, dou meu jeito lá e resolvo. Né? Porque eu ativo o meu subconsciente para encontrar soluções. 3 meses depois de terapia, não, 3 meses depois de terapia, ela fala assim, Sérgio, sabe que as coisas continuam complicadas? Quando é que eu estou dando conta? Como é que eu estou resolvendo? Eu falei, sim, você ativou esse comando. E aí eu falei, agora, para de falar essa frase é complicado. Passa a falar agora, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. 6 meses depois, ela voltou a desfilar, desfila até hoje. Olha que interessante. Está mutado aí, Leonardo? Desculpa, pessoal, eu sempre faço isso, o pessoal que está acostumado. Uhum. Mas que legal isso. Você me ajudou agora num trabalho. Eu acabei de fazer um trabalho em mim aqui, porque eu tô com dor no joelho, a idade vai chegando, né? E eu tô querendo caminhar muito e não dá, porque. Sim. Enfim, é porque quando eu comecei a incorporar era uma energia tão forte que eu acabei, acho que machucando o tendão, enfim. E aí ela falou assim: você tem que ir para academia. Aí eu sempre falo, eu odeio academia. Sim. E agora acabei de criar um mantra. Eu, malhando, sou mais feliz, saudável. Sim. E tranquilo. Malhando, estou começando a criar um mantra aqui para não ter tanto ódio de uma coisa que é necessária. Você pode, às vezes, a gente pode transformar karma em bênção. Você ir na academia. Eu tive um período que eu também tinha que ir na academia, eu estava muito acima do meu peso e tudo mais, né? E eu também não é, ai, que delícia ir na academia. Não é. Mas eu comecei a trabalhar o quê? Bom, eu estou indo na academia. Primeiro, para a minha saúde. E segundo, é um tempo valioso que eu posso aproveitar. Botava meu fone, eu escutava diversos audiolivros, diversas palestras, diversos conteúdos que na minha rotina, no meu dia a dia, eu não ia ter essa oportunidade. Aquilo ali se tornou... Aí, sabe o que aconteceu, Leonardo? Às vezes já estava até naquela hora, eu ia ficar malhando durante 50 minutos, mas aqui não tinha ainda acabado a palestra que eu estava ouvindo, faltava 5 minutos. E uma coisa que eu nunca tinha imaginado, eu ficar mais tempo na academia, não necessariamente pelo exercício, mas para poder acabar aquela palestra. A gente pode transformar aquilo que parece um karma numa bênção para a gente. É uma dica que eu posso te dar, né? O que você acha? Não, obrigado. Já estou trabalhando aqui na minha mente. Que isso. Tem mais perguntas aí do pessoal? O pessoal agora acho que só está escutando. Ninguém mais fez pergunta, não. Gente, que quiser fazer pergunta aí. Você poderia falar um pouquinho agora sobre o seu curso, sobre os links que estão aqui na descrição. O curso, como é que funciona esse curso? Ele tem 2 objetivos. O primeiro é o de autoconhecimento. Eu suponho que esse bate-papo aqui tenha despertado várias questões de autoconhecimento, né? Quando eu falei de lei de atração, quando eu falei de metafísica da saúde. O primeiro objetivo é esse, o do autoconhecimento. O segundo objetivo é para aquele que queira atuar como um terapeuta, virando até uma fonte de renda para aquela pessoa. Aí tudo bem, também pode. Então são 2 objetivos desse curso. O curso tem 1 ano de duração. Tem aulas gravadas e aulas ao vivo, tá? Então ele vai funcionando dentro dessa dinâmica. Tem uma plataforma lá com as aulas gravadas e tem um dia na semana que tem a aula ao vivo comigo ou com a nossa equipe de terapeutas, tá? A gente está abrindo agora 2 turmas. Uma vai ser com a aula ao vivo na quarta-feira, às 9 da noite, e uma outra turma que a gente está abrindo vai ser no sábado, 8h30 da manhã. O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender nesse curso noções da psicologia convencional, psicologia de Freud. Você vai aprender metafísica da saúde, que foi o tema aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu acho que não preciso explicar a metafísica da saúde. A gente já falou bastante aqui. Você vai aprender sobre a lei da atração, que de uma certa forma também acabei comentando aqui um pouquinho, tá? Você vai ter também o conhecimento da psicologia da reencarnação. Se eu não acredito em reencarnação, não, minha religião... Para tudo. A gente não está trabalhando reencarnação no aspecto de religião. Porque religião é crença. Eu creio ou eu não creio. A gente trabalha num aspecto científico. A reencarnação, ela é provada cientificamente, independente de você crer ou não. Sérgio, eu não creio na lei da gravidade. Eu não estou nem aí se você crê ou não na lei da gravidade. Se eu largar essa caneta, ela vai cair. Não é o fato de que você não crê na lei da gravidade, você vai largar a caneta e ela vai ficar aqui. Não, ela vai cair. A reencarnação
ela é provada cientificamente. Então, isso nos leva a conhecimentos e a entendimentos também que muitas vezes você nunca parou para pensar. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Independente de crença ou de religião, você provavelmente acredita em Deus. E você provavelmente também vai entender que esse Deus é bom, é justo e é imparcial. Não é verdade? Até aí estamos ok. Agora, se eu pergunto assim, Leonardo, por que você é desse jeito? Aí o Leonardo fala, não, porque Deus me fez assim. Quantas pessoas falam, não, eu sou assim porque Deus me fez assim? Eu vou ficar aqui um pouquinho em dúvida, sabe por quê? Eu estou tentando imaginar o Leonardo na barriga da mãe dele e chega Deus e fala assim, esse vai ser o Leonardo, vai ser um cara do bem, vai ser um cara trabalhador, vai ser um cara caridoso, vai ser um cara atencioso, e vem o Leonardo desse jeito. Enquanto que na barriga de uma outra mãe, esse mesmo Deus, ele chega... Não, isso vai ser ladrão, safado, crime, bandido, vai ser chato, vai incomodar todo mundo, vai perturbar, vai estar... Já não seria mais Deus, concorda comigo? Não tem criança que é bacana, que é dócil. Cá entre não, tem umas outras que são enjoadas. Você diz, meu Deus do céu. Bem, você não vai falar isso para o pai nem para a criança, mas você nota essa diferença. Então, a gente começa a trabalhar uma ideia, um conceito chamado personalidade congênita. O Leonardo, ele não é assim porque Deus fez ele assim. Ele é assim porque ele é a continuação do Leonardo das vidas passadas dele, das características dele, que está reencarnado para aprimorar as virtudes que ele já tinha e para corrigir as imperfeições que ele ainda precisa melhorar. Olha como é que isso se torna transformador. A gente já começa a entender algumas questões. A gente já começa a entender, por exemplo, a idade mental da alma ou do espírito. Como é que funciona isso, Sérgio? Peraí, como é que é isso? Vamos lá, vamos entender aqui. Você já deve ter visto pessoas, por exemplo, eu aqui, 53 anos, tá? Então, você olhando para a minha idade, vendo aqui meu cabelinho branco, você espera que eu fale determinadas coisas elevadas ou construtivas ou tudo mais. Eu espero que você esteja satisfeito com o que eu estou falando, tá? Mas você também já deve ter visto outras pessoas de 53 anos que só fala besteira, que só fala bobagem, parece que não tem nem minhoca na cabeça. Desde que eu falei, esse cara tem minhoca na cabeça, mas aquele outro nem minhoca tem, né, de tanta besteira que fala. Por que isso acontece? Porque isso causa uma frustração e uma decepção nas pessoas. Porque você está vendo um corpo físico de 53 anos, mas se for um espírito infantil, vamos supor, o espírito está ainda na terceira reencarnação, ele vai ter um comportamento infantil. Seja com qual idade ele tiver. É como você vê uma Ferrari, 300 km por hora, 400 km por hora, mas dentro da Ferrari está um garoto que acabou de sair da autoescola. A Ferrari vai andar a 30 por hora, e você vai ficar buzinando, vai ficar irritado. Como pode uma Ferrari estar andando assim? Não é a Ferrari é o corpo. Quem é que está dirigindo aquele corpo? É o espírito, é o motorista. Se for um piloto inexperiente, a Ferrari vai andar a 10 por hora. Vai puxar a fila do engarrafamento, o pessoal vai ficar doido. Por outro lado, a gente vê crianças, e você comenta se conhece alguma criança assim, tá? Crianças que com 4 anos, com 5 anos, dá lição de moral nos pais. Você fala assim, meu Deus, de onde é que essa criança falou isso? De onde é que ela imaginou isso? Né? Por quê? É um corpo físico infantil, mas é um espírito velho. É um espírito ancião. É um espírito amadurecido. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a enxergar as pessoas e o próprio comportamento delas de uma maneira totalmente diferente, não é verdade? Então, isso a gente aprende no curso. Que a pessoa fala reencarnação, terapia de vidas passadas é fazer regressão. Não tem nada a ver com regressão. A gente vai aprender também noções da parte de mediunidade, não no aspecto de religião, mas no aspecto terapêutico, tá? Que é o seguinte, você imagine uma pessoa conversando com você, e aí eu falo assim, Leonardo, sabe, de uns dias para cá, eu comecei a escutar vozes, comecei a ver gente que morreu,
E aí, Leonardo, tu me encaminha para um psiquiatra ou tu me encaminha para uma casa espírita? Existe o distúrbio mental, que eu vou encaminhar para o psiquiatra, mas existe o distúrbio mediúnico, que às vezes é uma mediunidade que ele não tem, e pelo fato da psicologia e da psiquiatria não considerar o fator mediunidade, entope o cara de remédio de tarja preta, ele fica dopado. Então você vai aprender a trabalhar esse discernimento, entende? Então é um curso que tem 1 ano de duração, são 52 semanas de aula, tá? A cada semana eu libero um pacote de aulas gravadas e tem um dia que tem a aula ao vivo. Quando é que vai começar? Você falou que tem a turma aí de quarta-feira, 9 da noite, outra no sábado, 8h30 da manhã. A gente começa a turma quando completa 15 inscritos, porque são turmas pequenas, já que tem dinâmicas e tem aulas ao vivo, entendeu? Se você quiser, você que está assistindo aqui o canal do Leonardo, a gente está dando 3 aulas gratuitas para você. Ele está botando o link aí na descrição. 3 aulas gratuitas, tá? E ainda tem mais. Na matrícula, 20% de desconto. Ele tem uma mensalidade, o valor de uma mensalidade, que você vai ver lá no site, mas 20% de desconto na matrícula. E lógico, né? A pessoa daqui a pouco ela pode se tornar um terapeuta como uma fonte de renda. Recupera todo esse valor desse investimento da parte financeira e adquire um autoconhecimento aí que é muito bacana, né? É Leonardo Kim 20. Leonardo de Kim, 20%. Leonardo Kim 20, tudo junto. E o Kim é com N, tá? Ok? É esse aqui. Teria mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Ninguém tá falando nada até agora aqui. Ninguém falando nada, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Só a Denise falou muito bom, e a Cissa Patrícia falou que bom ter acesso a essas informações. Gratidão por este despertar. Ah, legal. Você pode dar o meu WhatsApp aí para o pessoal? É um outro zap, não é aquele que você tem, não. Você quer botar o seu número de telefone aqui? Coloca aí meu WhatsApp, quem tiver Você não quer que as pessoas entrem em contato com você? Pode botar o número? Pode botar, pode botar. O pessoal entra lá, já pode entrar lá no site, mas às vezes alguém quer fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário de outras questões, pode mandar também o zap. 21. Aquele que eu... Ah, tá. É outro. É 21 99247 5631. Então. 9924 75 637. Peraí, 21 99247 5631. Tá? Então a pessoa pode mandar mensagem, eu sempre respondo, tá? E basicamente é isso. Né? No que a gente puder ajudar e auxiliar, estamos nas ordens, tá? Ô, Sérgio, você quer mandar uma mensagem final pro pessoal aí? Olha, a grande mensagem que eu traria para você já que o tema de hoje foi metafísica da saúde, eu acabei entrando em outros aspectos também, eu queria que você fizesse uma pergunta para você. O que é que o meu corpo tem dito para mim? Na hora que você está com uma dor, na hora que você está com um desconforto, na hora que você está com um determinado mal-estar, entende? É você trabalhar outras perguntas que vão ajudar você a colocar o seu foco não mais no problema. É a dor, é a dor, não faço isso por causa da dor, não faço isso por causa da dor. Mas você aprender a criar o hábito de trabalhar o foco na solução. O que é que meu corpo está dizendo para mim na hora daquela dor? Então, eu estou sentindo a dor, qual é a solução? Você vai tratar a consequência. Vai no médico e vai tomar lá o remédio, o medicamento adequado para você. Mas volto a dizer, enquanto você não trabalhar a causa emocional, aquilo vai continuar voltando e voltando e voltando. E isso é a proposta de reforma íntima. Eu não sei se você acredita ou não em reencarnação, mas quando a gente está aqui, reencarnação provada cientificamente, volto a dizer, quando a gente está aqui, tem algum objetivo de aprendizado, de melhora, de conhecimento, da nossa própria missão e do nosso próprio objetivo
em estar por aqui. E eu faria uma pergunta para você. No momento que você desencarnar, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, eu pretendo desencarnar com 120. Minha programação, pelo menos que depende de mim, é com 120. Mas, no momento que você desencarnar, e você encontrar os seus mentores espirituais, os amigos lá do plano astral, será que se isso fosse acontecer hoje, será que você iria ser parabenizado ou conformado? Olha, você veio aqui, tinha uma missão, tinha um trabalho a fazer, tinha algo. Caramba, você arregaçou as mangas, meteu a mão na massa, fez, aconteceu. Que legal. Olha, meus parabéns. A tua reencarnação foi top. Ou será que você vai encontrar os mentores e vai falar, olha, o que você tinha para fazer, desenvolver? Tinha isso. Você não fez não, né? Tinha aquilo. Tu preferiu ficar em casa, no sofá, o tempo todo, né? Tinha aquilo lá. Você também não queria fazer nada, né? E aí você... Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a morte, ela é obrigatória. Todos nós vamos morrer. Mas a gente viver é opcional. Tem pessoas que vivem, que fazem, que acontecem, que participam. Tem o seu momento de lazer, sim. Tem o seu momento de bem-estar, sim. Tem o seu momento de trabalho, sim. É claro, né? Mas que, assim, cara, eu fiz tanta coisa, eu vivi a minha vida, legal. Agora, viver é opcional. Tem outros que pegam a sua vida e o que elas aproveitam, ou o que elas aprendem, ou o que elas desenvolvem? Muito pouco. Eu queria que você pensasse com muito carinho nisso, para você trabalhar cada vez mais o aproveitamento da tua reencarnação. Pense com carinho nisso. Seria isso que eu teria para dizer, Leonardo. E muito obrigado, está acompanhando, tá bom? Meu canal no YouTube, youtube.com/Sérgio, bota a letra W, Soares. Está na descrição também, né? Tá na descrição. E legal, agora você também colocou o arroba, né? Sim. Agora tem um arroba aí. Mais fácil. Isso aí. Missão eu quero cumprida. Missão cumprida. A live acabou, mas eu quero dar um recadinho para os seguidores aqui, que tem algumas lives, aí vão lá no meu WhatsApp. Você não me deu um Pix para eu fazer Pix? Você queria fazer Pix? Então, gente, a partir de hoje, tá vendo um QR Code lá em cima? Só apontar. Isso aí, obrigado. Só apontar a câmera ali, vocês vão chegar lá. E outra coisa, a minha loja parceira, o link está aqui também, no Magalu. Então, Black Friday, se quem quiser participar aí, é só vir aqui no link. E o curso do Sérgio está aqui, compartilhem. Quem tiver interesse de fazer esse curso, às vezes você fala, vou fazer junto com um amigo, com uma amiga, vou fazer com o meu grupo espiritual. Então, tá todas as informações com os links aqui nas descrições, ou na descrição, e veja aí o que é melhor para você. E tem acesso ao meu WhatsApp para toda e qualquer dúvida, tá? Eu sempre respondo, tá bom? E aqui tem um desconto de 20% e tem 3 aulas gratuitas para vocês experimentarem. Isso Sérgio, muito obrigado. O canal está aberto sempre aqui para vocês. Muito obrigado ao pessoal aí. Obrigado a Luz por ajudar para o Super Stick. Leonardo, me fala o teu canal, porque como eu vou depois replicar no meu canal isso, para o meu público saber qual é o teu canal. Coloca aí. Leonardo Kim. Leonardo Kim. Então tá aí o nome dele. E o Instagram é @leoblon. Ok. Leoblon. Leob de bola, LON de Naí. Ok, então, tá? Então, o público também que me acompanha no meu canal, já dá o like, já se inscreve no canal do Leonardo. O canal dele é top, tá? Então, já participa obrigado. Aí, tá beleza? Obrigado. E te agradecer mais uma vez. E todas as redes sociais do Sérgio Soares estão aqui na descrição também, gente. Beleza. Boa noite, muito obrigado e até mais. Valeu, Sérgio. Valeu. Vou encerrar aqui a live. Vou encerrar.